Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Tiago, gostaria que todos sejam muito bem-vindos a esse curso que está sendo realizado em Camboriú. Agradecer muito ao Dr. Gabriel, ao Dr. Aldo pelo convite e eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito de análise estética da face, especificamente voltada para a rinoplastia. E vou mostrar alguns pontos que eu acho que são muito importantes, que eu resumi em 7 pontos prioritários que a gente deve tratar esse nariz e dar uma atenção especial para que a gente consiga botar esse nariz compondo a face de uma maneira muito legal, muito bacana e vai ser aquele nariz que chama atenção, que encanta o nosso paciente. Bem, a beleza ela é algo atemporal e o nosso cérebro, de uma maneira inconsciente, ele consegue olhar para alguma coisa que foi feita em 2500 anos antes de Cristo, na Renascença, ou uma mulher bonita da atualidade, e o nosso cérebro ele consegue enxergar beleza, ele vê simetria, ele vê proporção e ele vê harmonia naquilo, naquele objeto, naquela pessoa. E por isso a gente consegue dizer que a beleza ela é sim quantificável. Bem, Horst já dizia que a rinoplastia de sucesso ela começa já com um planejamento rigoroso, com um planejamento bem feito. Então seja zeloso, seja caprichoso no seu pré-operatório, tenha zelo, capricho nas fotografias, no armazenamento desses dados e na apresentação para o seu paciente no consultório dessas alterações, possíveis alterações de face que são analisadas durante a análise estética da face, que é o que a gente vai tratar agora. Bem, a gente deve procurar nesse nosso paciente alterações, deformidades, assimetrias e mostrar para o paciente isso que está acontecendo. Não só identificar, mas mostrar ao paciente, identificar com clareza para ele as assimetrias, o que é possível e o que não é possível de se atingir com a cirurgia da rinoplastia. Bem, a consulta inicial, o planejamento, ele começa justamente aqui. E algo muito importante da gente entender é que muitas vezes o problema que o paciente está enxergando na face dele não é a mesma coisa que você, médico, está enxergando e muitas vezes não é a mesma coisa que um terceiro está enxergando. Então é muito importante fotografar, sentar com o paciente junto com a família em frente à tela do computador e fazer essa análise da face do paciente, se possível junto com um acompanhante. Bem, é muito importante a gente tentar fugir desse tipo de paciente, o paciente narcisista com expectativas irreais e imaturo para entender as possibilidades e as limitações da rinoplastia. Então, para a rinoplastia é muito importante a gente conhecer proporções de face, conhecer as assimetrias e mostrar as assimetrias para os pacientes, as deformidades, e também entender junto com isso o lado psicológico, quais são as expectativas do paciente em relação à cirurgia. Essa aqui é uma paciente minha, que até pouco tempo atrás era minha paciente mais experiente, que ela me procurou por uma questão de uma laterorrenia, nariz torto, e ela foi operada, foi uma rinoplastia aberta com uso de enxerto de cartilagem de costela. A gente conseguiu uma boa simetria para ela, mas ela jura de pé junto que o nariz dela está torto. Eu até concordo com ela, provavelmente esse nariz ele não está perfeitamente simétrico na face dela, mas existem inúmeras imperfeições na face. E eu sentei com ela, gastei muita saliva para poder mostrar a essa paciente que, por mais certo que o nariz dela esteja, existem inúmeras assimetrias que a rinoplastia não consegue corrigir. Uma abertura ocular é diferente da outra,
uma sobrancelha é diferente da outra e o nariz ele está no centro da face. Então, a gente tentar colocar algo perfeito num conjunto que não é simétrico, isso é uma tarefa impossível e você tem que deixar claro ao seu paciente que simetria é algo inatingível com a rinoplastia. Bem, a face ela pode ser dividida em quintos faciais na vertical. O conhecimento disso é importante. Ao meu ver, uma das coisas mais importantes é para a gente ter noção, na verdade, desse quinto central, que a base alar ela deve estar situada dentro desse quinto facial central. É o caso quando a gente olha essa paciente, a gente vê que tem uma base alar muito grande, muito fora desse quinto facial interno. A face ela também pode ser dividida em terço superior, terço médio e terço inferior. É importante reconhecer essas alterações ortognáticas e mostrar para o paciente. E se for desejo dele corrigir, por exemplo, uma micrognatia, alguma alteração de mandíbula, enfim, que esse paciente faça primeiro a ortognática e depois a gente realize a rinoplastia. Bem, uma das cirurgias que é comum eu às vezes fazer junto com o cirurgião crânio-maxilo, bucomaxilofacial, é a mentoplastia. É a única cirurgia que eu acabo combinando no mesmo tempo cirúrgico, a rinoplastia e mentoplastia. Bem, vamos lá, vamos aos pontos chaves, o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês. Como primeiro ponto-chave, primeiro ponto prioritário, seria a gente buscar as linhas estéticas dorsais, que são linhas de brilho muito bonitas, que se arqueiam da sobrancelha em direção à ponta do nariz. A gente tem que buscar isso na nossa rinoplastia. A paciente ela vai no maquiador dela. O que o sujeito faz lá com maquiagem, com nuances de claro e escuro, é justamente dar essas linhas estéticas dorsais. É uma contribuição, acho que muito importante, pelo menos nas minhas cirurgias, tem sido o uso do piezo para a gente tratar essa região da base óssea do dorso e com as fraturas feitas em fishbone, aí todo respeito e homenagem ao Dr. Alessandro, eu acho que isso daí melhorou demais a minha cirurgia com o uso do piezo e o tratamento da base óssea com as fraturas ultrassônicas e a gente consegue esse resultado de uma maneira muito bonita. Então é algo que vocês devem perseguir na rinoplastia de vocês. Bem, em relação ao dorso, ao perfil, linhas mais retas do dorso ou linhas mais curvas, isso depende muito de como que é a face dessa paciente, qual é a mensagem que ela gostaria de passar. No meu entendimento, linhas mais retas têm mais a ver com aquela paciente que é mais mulherão, com linhas mais retas de mandíbula e que tem uma conotação sexual mais forte. Linhas mais curvas têm a ver mais com aquela paciente mais cândida, com um rostinho mais redondinho, mais infantil, mais angelical. As duas coisas, ao meu ver, são bonitas, mas tem que ver com o que combina com a face da paciente e com o perfil dessa paciente. Então, a gente pode ter um nariz um pouco mais curvo, um nariz um pouco mais reto. Isso daí é algo que é escolha da paciente, isso daí é totalmente possível de ser negociado durante a consulta, mas também é função nossa tentar identificar esse perfil da paciente. Se é uma paciente com um perfil mais angelical ou se é uma paciente mais mulherão. Como terceiro ponto-chave é a questão da projeção do nariz. Eu acho que isso daí é fundamental. No passado, e eu cheguei a viver um pouco dessa época, eu cheguei a fazer narizes
com pouca projeção de ponta e pouca projeção da região do radix. Eram narizes que não ficavam bonitos, que hoje em dia a gente não aceita isso mais como um resultado bonito, o paciente não aceita, mas que no passado era muito feito. Gostaria de dizer para vocês o seguinte: existe uma razão matemática para a gente ver a questão da projeção da ponta, ela é mais ou menos 0,67 do comprimento do nariz. De uma maneira geral, o que eu diria para vocês na hora da cirurgia é usar a régua e tentar botar essa projeção, tanto no homem quanto na mulher, mais ou menos ao redor aí de 32 milímetros. Geralmente isso não tem erro e a projeção na região do radix em torno de 15 milímetros. Se puder medir, usar a matemática na hora é excelente, mas se quiser guardar como um número-chave, é o que eu geralmente uso nas minhas rinoplastias, é esse número. Geralmente a ponta ela está em torno mais ou menos de 3,2 centímetros de projeção. Bem, uma quarta observação muito importante é em relação à base alar. Eu já tinha dito no slide anterior, ele respeitar esse quinto facial interno, a distância de um canto do olho até o outro canto. Na prática, o que geralmente eu faço na cirurgia? Eu uso ou um paquímetro, como esse, ou compasso, e vou medir a abertura do olho esquerdo da paciente ao final da cirurgia. Por que eu faço isso? Porque o olho esquerdo está mais fácil para eu poder medir, porque eu sou destro, e o olho, ele não sofre essa questão do inchaço do edema que poderia acontecer aqui na região central. Então, eu prefiro medir o tamanho do olho ao final da cirurgia, meço o tamanho da base alar, e para quem está começando é muito importante saber que durante a rinoplastia, o aumento da projeção ou redução de projeção de ponta de dorso interfere no tamanho da base alar, então é o último passo que a gente vai fazer, é medir o tamanho da base alar e o tamanho da abertura ocular. Bem, é muito frequente, pelo menos aqui nas minhas pacientes, que elas tenham em torno aí de 31,5 milímetros de abertura ocular. Então a gente já fica sabendo que a conta vai ser mais ou menos em cima disso. Então, medir ao final da cirurgia, está com 40 centímetros de base, 41 milímetros de base, eu sei que essa diferença ela é de 10 milímetros e eu vou precisar de tirar 5 milímetros de cada lado para esse nariz ele ficar mais bonito, compondo melhor essa face da paciente. Cuidado com isso aqui, gente. Hoje em dia, você corre o risco de ser cancelado, de tomar uma bronca do paciente. Não existe mais essa coisa, o ângulo do nariz feminino é com tantos graus, ou assim, ou assado. Cuidado, porque você vai ter o paciente masculino que deseja um nariz com um ângulo nasolabial um pouco mais aberto. Tenham sensibilidade para acolher e entender esse paciente, qual é o real desejo dele. É óbvio que isso daí é durante a consulta, é sentir qual é o desejo dele, e aí a importância da simulação do paciente trazer na consulta modelos de tipos de nariz que ele gosta é muito importante para você entender e captar qual é a mensagem desse paciente para você, para programação cirúrgica adequada. Um ponto que eu acho muito importante é a questão da relação alar-columelar. E aí eu costumo dizer que columela ela é igual saia de mulher, ela não pode ser nem muito curta, nem muito longa. As duas coisas não são legais, então ela tem que ter um meio do caminho. Então, o tanto que vai aparecer da columela na visão de perfil tem que ser em torno de 3 milímetros, não ultrapassar 5 milímetros.
tanto nesse primeiro caso, a ausência de columela, quanto nesse segundo, que tem um excesso de columela show, isso não é legal, isso não é bonito. Tenham zelo, tenham cuidado na rinoplastia para observar isso, se ao final da sua cirurgia essa região ela está bonita, se ela está agradável. Um sexto ponto é a relação do lóbulo com a columela e com a base alar. O lóbulo, ele geralmente ele tem que ocupar em torno aí de 1/3 da altura do nariz. Então isso daí é sempre muito, muito, muito importante a gente observar isso. E, de novo, a gente fazer manobras na cirurgia para que o nosso nariz ele fique dentro do quinto facial interno. Bem, como um último ponto, talvez eu deveria ter falado lá logo no início, junto com as linhas estéticas do dorso, mas é a questão da largura do dorso. Deixar um dorso muito fino não é bonito e nem deixar um dorso muito largo. De uma maneira geral, o que eu adoto é deixar em torno de 8 milímetros essa medida durante a cirurgia, e é algo que compõe bem tanto um nariz feminino quanto um nariz masculino. Bem, como mensagem final, queria dizer para vocês que atualmente eu tenho feito isso. Eu recebo minha paciente, eu fotografo ela, faço o estudo fotográfico, a simulação, e depois eu vou ver o que que eu tenho que aumentar, o que que eu tenho que diminuir. Eu faço isso hoje em dia com software de computador. Eu consigo, com uma exatidão muito grande, ver quantos milímetros eu tenho que tirar no dorso, qual é a angulação que eu tenho que preservar, aumentar, diminuir, e abandonei praticamente o uso do projetômetro durante a cirurgia. Eu uso muito mais, hoje em dia, é o paquímetro ou compasso para medir essas medidas que serão necessárias aumentar ou reduzir. Bem, é isso daí. Muito obrigado. Desejo a todos um excelente curso. Daqui a pouco a gente vai se ver de novo numa aula sobre complicações infecciosas no pós-operatório da rinoplastia. E ficam meus contatos aí. Quem tiver desejo, quiser vir passar uns dias aqui na cidade, conhecer um pouquinho da rotina operatória, como que eu manejo os casos, seja muito bem-vindo. Mantenha contato pela gente pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Vai ser um prazer receber vocês aqui também, tá bom? Grande abraço.